Então, vamos lá. Esse subprojeto foi um mega... Todos os projetos foram grandes, tá? Imagina, nós trabalhamos com 100% das unidades de conservação do Estado. Então, nós tivemos como objetivos, primeiro deles, identificar quais as unidades de conservação de Minas são potencialmente mais afetadas por infraestrutura viária. Lembrando, nós aqui não estamos falando de atropelamento. O atropelamento ficou de fora desse segmento aqui. Nós estamos falando da presença da estrada para o seu interior. Cada impacto ele tem uma determinada magnitude, ele tem uma determinada extensão de impacto. E para cada grupo animal, esse pode variar. Por exemplo, poluição sonora para anfíbios, aves, algumas espécies de invertebrados. Ele é um impacto muito mais forte do que para algumas espécies de mamífero. Mas ele se propaga até uma certa distância. Poluição química, por exemplo, todos os hidrocarbonetos depositados pela combustão em cima da estrada, quando ele é lavado, entra no rio, quantos quilômetros isso vai? Se sabe que, em alguns casos, são vários quilômetros de distância. O processo de efeito barreira para diferentes grupos, ou seja, quando a espécie dá de cara com uma estrada e ela não tem coragem de atravessar, ela fica estagnada, você gera um impacto. Esse efeito barreira pode ir vários metros, 300, 500, 1000 metros de distância, intensificando o processo de fragmentação. Então, nós trabalhamos com isso. E eu vou mostrar depois como é que isso foi analisado, tá? Avaliar as perdas potenciais de área em relação a diferentes grupos faunísticos. Nós trabalhamos com os 4 grupos faunísticos. Avaliar as perdas potenciais de área em relação a diferentes classes de infraestrutura viária. Nesse trabalho, ao contrário dos outros que a gente trabalhou com rodovias, aqui nós internalizamos ferrovias também. Então, nós analisamos a presença de rodovias e ferrovias em unidades de conservação e como é que elas poderiam estar impactando essas unidades. E, obviamente, estabelecer um ranking de prioridade para cada uma das coordenadorias. Então, a ideia é, bom, dentro de uma determinada região do Estado, quais são as unidades que devem ser priorizadas para proteção? Tá certo? É isso que a gente fez com esse ranking a partir das informações obtidas do impacto potencial. Veja, pode ser que uma unidade tenha muita coisa de impacto potencial e pouco atropelamento. São 2 impactos diferentes. Esse objetivo foi impacto potencial. Como é que nós fizemos isso? Bom, a primeira coisa foi uma revisão bibliográfica mundial para a definição das zonas de efeito. Zonas de efeito. A partir do eixo da rodovia ou da infraestrutura viária, a gente foi buscar para diferentes classes faunísticas, para diferentes tipos de infraestrutura viária e para diferentes tipos de pavimento. Uma rodovia pavimentada de alto impacto o impacto marginal dela é completamente diferente de uma estrada de terra. Então, a gente precisou ponderar isso dentro das nossas análises, tá certo? Obviamente que nós tivemos que fazer uma definição de malha viária, até que ponto nós iríamos dentro disso. E quando vocês pegam, por exemplo, OpenStreetView, então assim, você vai tendo lugares que você tem inclusive trilhas, né?
nós tivemos que fazer um recorte dentro desse processo para que se tornasse viável as análises. E, mais importante do que isso, a gente precisava encontrar valores para essas zonas de efeito. Não adiantava nada a gente incluir trilha dentro desse processo, quando, na verdade, a gente não encontra qual é a zona de efeito para a gente poder quantificar. Pegamos todos os polígonos que identificamos. Como eu disse inicialmente, o projeto seria de federal e estadual. Como a gente conseguiu um bom conjunto de polígonos municipais, também internalizamos as análises para isso. E como é que a gente fez? Nós definimos esses cenários a partir da extensão do impacto. Então, veja, nós temos uma determinada extensão. Vamos pegar o exemplo aqui do réptil. Para um determinado grupo, nós temos uma extensão de impacto relacionado ao tipo de infraestrutura viária que você tem. Então, ferrovia tem um impacto, rodovia de baixo índice ou de baixo impacto tem outro, rodovia de alto impacto, estrada de terra, para diferentes grupos faunísticos. Então, para mamífero, cada um deles tem uma resposta. Então, veja, a infraestrutura viária, nós subdividimos aqui, rodovia e ferrovia. Tipo de pavimento, alto impacto, pavimentada e não pavimentada. Cada um desses parâmetros, minha gente, nós não vamos conseguir esmiuçar isso totalmente, mas nos relatórios isso está disponível. No momento que vocês puderem ter acesso, vocês vão poder entender exatamente o que é cada uma dessas coisas. E trabalhamos com os 4 grupos: anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, funciona assim, ó. Para anfíbio, foi estabelecido que rodovia de alto impacto gera um impacto potencial de 625 metros. Para anfíbio, rodovia pavimentada, 432 metros. Anfíbio, rodovia não pavimentada, 50 metros. Ferrovia, 250. E assim vai, tá certo? Então, vejam, para cada classe foi adotado um padrão. Alex, se trabalhou com variabilidade? Não, nós trabalhamos com um valor médio que nós encontramos em bibliografia. Então, para anfíbios, se você for olhar em bibliografia, tem lugares que falam de 2 quilômetros. Então, nós trabalhamos com uma variabilidade para não pegar o valor máximo, para não ser tão conservador, porque senão as nossas unidades não iam sobrar mais nada delas. Então, a gente trabalhou com o valor médio que a gente tem e extrapolamos isso para toda a malha viária que existe dentro da unidade. Dessa forma. Então, vejam, se você tem uma estrada não pavimentada, uma estrada pavimentada, ela gera buffers de diferentes larguras. Veja, aqui ele é menor do que aqui, porque uma estrada não pavimentada impacta menos. É o que a gente viu ali. Uma estrada para anfíbios, 50 metros. Então, a gente utiliza aqui. E o que acontece? Como a gente quer avaliar o impacto de cada segmento, ou seja, para pavimentada, não pavimentada, ferrovia e assim por diante, dentro da unidade de conservação, e entender qual é o impacto total também, eu não posso simplesmente somar isso daqui junto com essa área, porque senão eu estaria duplicando aonde ela se sobrepõe. Então, a gente faz o recorte e identifica que, para essa unidade de conservação em amarelo, a área potencialmente impactada é essa daqui. E, a partir disso, a gente retira essa área e identifica o quanto que ela está perdendo potencialmente de área. Aqui a gente tem exatamente esse modelo feito para anfíbio. Vejam, rodovias de alto impacto, ferrovias, o ALT são as estradas não pavimentadas e as estradas pavimentadas. E aí a gente tem para cá, veja, uma
APA, eu não me lembro qual é essa APA aqui, mas com certeza é uma APA, aonde a gente tem diferentes tipos de estradas com diferentes buffers e o quanto que ela está sendo impactada, tá certo? Vejam, aqui já é para mamíferos. Como mamíferos, de uma forma geral, têm uma zona de impacto maior, os buffers são maiores. E aí você tem uma perda de área maior para esse grupo faunístico. Essas análises foram feitas para cada uma das coordenadorias do Estado. Então, e vejam só, foram analisados 293 unidades de conservação, que geraram 2.034 mapas e 5.274 cenários de impacto. Porque para as municipais, em alguns casos, a gente não teve mapa realizado, tá? Mas as análises foram todas feitas. E aí a gente começou a fazer, eu não vou entrar aqui na questão dos todos os resultados, tá? Nós vamos passar direto lá para a parte mais das nossas conclusões. Mas aqui dá para a gente ter uma ideia da densidade de estradas que nós temos dentro das nossas unidades de conservação. Aqui nós estamos falando de quilômetros por quilômetro quadrado, tá certo? Da mesma forma, isso foi realizado, o quanto que nós temos de percentual de impacto para cada grupo faunístico, considerando a totalidade das unidades de conservação. Vejam que para alguns grupos faunísticos, e sobretudo para os mamíferos, nós temos várias unidades de conservação que são 100% impactadas. Ou seja, nós criamos uma unidade de conservação e contamos para os outros que estamos protegendo. Mas, na verdade, só pensando em termos de impacto de estrada, 100% dela é impactada para alguns grupos faunísticos. Aqui, eu convido vocês a irem na palestra depois, darem uma olhada lá. A gente mostra para cada grupo, e vocês tinham perguntado sobre APA, por exemplo, para cada categoria de unidade de conservação, aqui nós estamos falando só das estaduais, nós temos isso para as federais, nós temos isso para as municipais, mas a gente vê nitidamente, é óbvio que as APAs são as mais impactadas, mas nós temos, em alguns casos, estações ecológicas que deveriam ser as que mais deveriam estar protegendo, junto com as rebios, altamente impactadas também. Então, aqui nós estamos falando de área impactada, isso aqui é meio enganoso, porque a gente fala de área, a gente tem que sempre levar o impacto em relação à área, né? Mas, assim, a gente tem alguns resultados interessantes e, obviamente, que alguns dos mais... Quando a gente fala de APA, ele é entendível, mas mesmo os nossos parques também são altamente impactados, tá? E aí, sim, o percentual de área impactada para cada uma das classes... Olha só, quando a gente fala para animais pequenos, a maior parte dos impactos, nós temos a maior parte das nossas unidades de conservação estão perdendo de 10% a 20% da sua área. Entretanto, para mamíferos, nós temos já várias, se a gente pegar 30%, 40% da área da unidade de conservação potencialmente impactada. E a gente tem aqui 4% das nossas unidades são totalmente impactadas para mamíferos, tá certo? Aqui a gente tem algumas das unidades mais impactadas. Veja só, Monumento Natural Estadual Gruta do Rei do Mato, em Sete Lagoas, no bioma de Cerrado, perda, 100%. Né? Por quê? Porque a gente tem, normalmente, isso acontece, gente, para unidades de conservação relativamente pequenas. Veja, todas elas têm aqui, ó, entre 30 e poucos, 20 e poucos, 300 e poucos hectares. E aí, o que acontece? Você passa uma estrada de alto impacto e ela gera uma perda significativa de área, tá certo?
Vejam, só para vocês que eu mostrei ali atrás. Monumento Natural Estadual, Gruta do Rei do Mato. Você tem uma estrada aqui passando de alto impacto, que ela passa na margem. Veja, o buffer é a metade, não é para os dois lados. Ele não está perdendo para os dois lados. Ele não cortou a unidade, mas mesmo assim ele gerou, olha só, uma perda total. E mesmo se nós não tivéssemos a estrada de alto impacto, nós temos uma pavimentada que passa aqui, que gera uma perda de 90 hectares dos 142 existentes. Então, assim, mesmo que não existisse essa outra, ela seria altamente impactada. Aqui nós temos uma outra, Estação Ecológica Estadual do Cercadinho. Vejam só, muitas vezes, e essa é a grande questão que a gente tem que botar na cabeça dos empreendedores, dos órgãos de desenvolvimento e tudo mais, de que a presença de uma estrada, ela pode, mesmo estando na borda ou próximo da borda, gerar impactos significativos. Nós aqui, de novo, estamos falando para mamífero. Veja só, essa unidade de 228 hectares, 227 é impactado por causa dessa estrada que está aqui. Só sobrou aquela pontinha lá no final, não está certo? Alex, mas você tem certeza de que os bichos estão morrendo? Eu não estou dizendo que eles estão morrendo, por exemplo, por atropelamento. De jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que existe um impacto potencial relacionado à poluição, a efeito barreira, a fragmentação, a todos os outros impactos associados à infraestrutura viária que está tomando praticamente 100% da nossa unidade de conservação. Aqui mais um exemplo. E vejam, nesse caso, nós estamos falando de uma estrada de terra, minha gente. Só que como a unidade de conservação é muito pequena, 39 hectares, veja só, 36 por uma simples estrada de terra passando aqui, potencialmente está impactando 92,7% da sua área. E assim vai. Tá? Quando a gente começa a crescer na unidade, aí a gente já começa a ter menos área. Mas o que não impede, vejam só, para quem conhece, essa daqui é o Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro. Esse ponto aqui é uma rodovia pavimentada. Inclusive, ele tem passagens de fauna instaladas aqui, passagens aéreas instaladas. Tá? Mas veja o processo de fragmentação que se gera aqui. O quanto que você pode estar gerando de... não, eu tenho uma unidade. Sim, eu tenho uma unidade, mas eu tenho um fragmento aqui, um outro aqui e um outro aqui embaixo. Isso daqui, para várias espécies, pode ser barreira. Então, na verdade, você está dividindo isso em 3 grandes segmentos. Tá bem? Vamos para as conclusões. Eu falei que não ia falar muito do trabalho, acabei falando demais até. Tá? A ausência de estrada no interior de uma unidade de conservação não implica na ausência de impacto. As pessoas sempre associam a isso. A rodovia está na borda. Se você tem uma rodovia que passa a 500 metros, uma rodovia de alto impacto, que passa a 500 metros de distância da unidade, e você está querendo avaliar o impacto sobre mamíferos, ele vai estar lá dentro da unidade. Mesmo assim, ela está ocupando parte, ela está impactando aquela sua população, aquela sua comunidade de mamíferos que está lá, tá certo? Uma densidade elevada de estradas não pavimentadas pode ser tão impactante quanto pavimentadas. Isso acontece, de certa forma, por exemplo, em algumas unidades de conservação de grande porte. A gente tem muita estrada de terra, por exemplo, mas quando a gente vê, ele gera um processo de fragmentação tão grande e para algumas espécies está provado que uma estrada de terra já reduz o deslocamento dessas espécies. Então, isso tem que ser pensado. Mesmo estradas de acesso, de trabalho dentro da unidade, de gestão,
devem ser planejadas para minimizar a necessidade de muita malha viária interna. 8,5% das unidades de conservação do estado de Minas tem mais de 50% da sua área impactada por infraestrutura. Olha o quanto que nós estamos perdendo potencialmente de área, né? Isso é importante. A gente precisa entender, e essas são unidades prioritárias. E muitas vezes você tem, vamos construir uma nova estrada, ou vamos pavimentar uma nova estrada. E com isso, esse impacto torna-se maior. Tá? 12% da área total das unidades de conservação do Estado sofrem impactos potenciais para mamífero. Então, nós temos, vamos imaginar, não me lembro de cabeça a área que a gente tem de unidades de conservação, mas 12% do total dessa área podem estar sendo potencialmente impactadas para o grupo de mamíferos. 85% das unidades de conservação existentes em Minas são potencialmente impactadas por infraestrutura viária. Olha que impressionante, nós temos apenas 15% de unidades de conservação que não têm qualquer tipo de impacto dentro de infraestrutura viária. Todas as outras têm algum nível de perda. Pode ser 1%, pode ser 100%, mas 85% tem estrada perto. E com isso, você tem o impacto potencial e tem, sim, o impacto de atropelamento também. Nós temos que ponderar isso. Aqui nós estamos falando exclusivamente do impacto potencial. Complementar, isso aqui foi uma coisa que nós não pensamos no início do projeto e que seria o óbvio. As análises feitas mostraram todo o processo de perda de área, mas nós não pegamos essas informações geograficamente e analisamos o processo de fragmentação, aquilo que eu mostrei no Cajueiro. Essa análise de uma grande unidade foi segmentada em 3 partes, de qual é o tamanho delas, elas têm tamanho significativo para proteger as espécies, ou aqueles fragmentos foram tão pequenos que já não protege mais nada. O indivíduo que estiver lá dentro não tem área de vida suficiente. Esse é o próximo passo dentro desse trabalho, porque com essa informação a gente vai poder ponderar 2 aspectos. Perda de área, porque veja o seguinte, só para entender, é muito melhor que você perca, você tem uma grande unidade de conservação. Vamos pegar a Canastra, aqui relativamente perto aqui de Lavras. Ela tem uma estrada de alto impacto passando no ponto extremo dela. Essa estrada faria muito mais efeito se ela cortasse a unidade, porque ela geraria buffer para os 2 lados e determinaria uma fragmentação. Nesse processo, ela fica fora, ela pega simplesmente uma das bordas da estrada. E, nesse caso, a perda é muito menor. Eu estou perdendo uma porção dentro do parque numa das áreas. Todo o resto é um contínuo. Veja o quanto que isso é melhor. Se eu divido isso em 2 ou 3 segmentos, eu vou ter problemas muito maiores. Tá certo? Esse daqui é muito mais difícil da gente fazer. Dependeria muito mais de um envolvimento muito grande das equipes das unidades de conservação para que a gente pudesse ter efetivamente uma malha viária de estradas de terra dentro das unidades. E com isso, dá uma noção efetiva de quanto que nós estamos impactando. O que nós usamos era a malha viária descrita. É óbvio, se eu levar provavelmente para 100% das unidades, se eu pegar o analista e dizer para ele, escuta, me conta aqui aonde que tem mais estrada, ele vai ver vários segmentos que não foram inclusos nas nossas análises. Por quê? Porque nós utilizamos a malha viária que existe na forma de shape. Nós não fomos para campo para fazer amostragem em cima disso, né? Bom, eu vou falar só nesse daqui e depois nos outros tem as mesmas coisas, tá?
Esse daqui é o meu blog, então, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco do trabalho que a gente publica e tudo mais, está tudo lá dentro. O site do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas, o site da Environment, que é uma startup incubada aqui dentro da universidade, que trabalha exclusivamente com análise e tomada de decisão focado em resolver problemas de infraestrutura viária. E o meu e-mail é que vocês possam entrar em contato e aqueles que tiverem interesse, inclusive nos relatórios e tudo mais, a partir de, espero eu, vamos colocar assim, metade de abril, final de abril, eles vão estar disponíveis para vocês, tá certo? Só me lembrar e eu conto onde é que ele vai estar. Bom, vamos ver aqui. Vão mandando coisas aí que vocês queiram perguntar depois, pessoal, e eu vou dando uma olhada aqui. Parará. Cássio, foram avaliadas todas as estradas que nós tínhamos o shape, tá? Nós não pegamos, como eu disse assim, se você entrar no OpenStreetView ou no OpenStreetMap, você vai encontrar uma malha viária muitas vezes minúscula, que a gente tem que ponderar até que ponto que a gente vai com ela. Tá? Ele tem quase que calçada descrito em alguns lugares. Tá? Então, assim, nós fomos até um determinado nível dentro disso. Utilizamos bases do DR, do DENIT, tentamos fazer a melhor malha viária possível. Chega num determinado momento, você tem que cuidar, porque muitas vezes essas malhas viárias não casam direito, e você começa a ter eixos de rodovia que, teoricamente, correspondem à mesma estrada e eles estão em paralelo, e a gente não queria fazer isso. Então, assim, foi um trabalho bastante robusto da definição de qual malha viária fazer. Mas, em princípio, nós usamos estradas não pavimentadas, alto impacto e ferrovia. Tá? Com certeza é o que eu disse. Se você for perguntar para o chefe da unidade de conservação, ele vai dizer, mas vocês deixaram metade das estradas de fora. Vai acontecer, com certeza. Nós utilizamos aquilo que está lá disponível. Tá? Beleza. Zuleima, com certeza. Na verdade, não tem... veja, Zuleima, o trabalho, ele é muito... Esse projeto, ele é muito mais braçal de retrabalhar essas informações do que de dificuldade técnica. Né? Ele é volumoso. Você tem que ter a sua malha viária, você vai poder pegar... Nós fizemos a revisão bibliográfica, Zuleima, das áreas de impacto potencial, utilizando bibliografia do mundo todo. Então, assim, claro que a gente tentou ponderar para algumas coisas relativamente próximas da nossa realidade, mas isso nem sempre é possível. Você tem que acabar colocando lá espécies ibéricas, espécies da Alemanha, efeitos de estrada para fazer isso. A partir disso, você vai poder pegar os valores que nós sumarizamos e aplicar em qualquer lugar, aí no México. Então, você vai pegar, quais foram as faixas de impacto que o Alex colocou lá no relatório para anfíbio, para réptil, para mamífero, e vai extrapolar isso para a sua realidade. O importante aqui é a gente entender de que isso é um indicador.
É óbvio, nós não fizemos nenhuma análise da seguinte forma: tal unidade de conservação tem lobo-guará, essa outra não tem lobo-guará, mas ela tem capivara. Não foi feito em termos de espécie, gente. E esse nível de precisão é impossível. A gente não consegue fazer isso para o Estado. O que a gente preferiu fazer? Vamos criar um ranking de impacto potencial para cada classe faunística. Aí tem que se provar que isso está realmente impactando uma unidade ou não. Vamos desenvolver o trabalho. Mas agora a gente sabe quais delas são mais potencialmente impactadas. Eu posso direcionar. O órgão de fomento à pesquisa do Estado pode direcionar trabalhos para essas unidades. O Ministério Público, em cada uma das suas regionais, podem atuar dentro daquelas unidades que fazem sentido e assim por diante. Tá certo? Algo mais que vocês tenham visto aí? Eu convido vocês a primeiro dar uma olhada no vídeo depois, na palestra completa, onde eu dou um pouco mais de detalhes, e depois nos relatórios, obviamente, que vocês vão ter acesso no futuro. Tá bem? Christian, Pontes Verdes. Muito bem, meu caro. Você deve estar falando daquelas, como a que foi feito para um mico-leão dourado na BR-101, certo? Os nossos overpass vegetados, onde você tem vegetação em cima. Bom, eu sou um fervoroso defensor de passagem de fauna, tá? Medidas como túneis, como pontes, são excelentes. Agora, eu sou um crítico de que hoje em dia isso virou... qualquer um faz a tomada de decisão, Christian. E aí, veja só o grande problema, que são vários, na verdade. Uma ponte como aquela do Mico-Leão custou 10 milhões para ser instalada. Aí, toda semana eu vejo notícia assim, né? Agora temos que fazer isso no Brasil inteiro. Minha gente, aquela ponte, ela foi, primeiro, o Mico-Leão Dourado, eles têm 20 anos de monitoramento de radiotransmissor para saber aonde que os bichos se aproximam da rodovia. Eles têm monitoramento de estrada para saber se eles estavam sendo atropelados, que a ponte não foi construída para atropelamento, ela foi construída para conectividade. Então, nós estivemos lá em 2014, junto com outros pesquisadores, fizemos um workshop, debatemos aonde que essa passagem deveria ser inserida. Aí teve todo o processo jurídico de fazer e tudo mais, mas assim, dentro do aspecto técnico, ela foi altamente respaldada. E olha que interessante, eu mesmo, quando eu saí daqui de Lavras e indo para lá, eu achava que eu ia chegar lá e o pessoal ia dizer assim, nós temos que reduzir o atropelamento do mico-leão. E não era isso. A ponte foi criada para manter conexão. Ela foi criada para que, de um lado, você tem a unidade de conservação e, do outro, você tem uma área adquirida pela Associação Mico-Leão integrada com outros produtores locais. De um lado, você tem, se eu não me engano, posso estar errado, mas de um lado você tem cerca de 700 animais, do outro vocês têm 1.500, e
ideia foi de que tem que conectar esses dois grupos. É isso que o negócio surgiu. Então, veja, é muito bem planejado. Agora, Alex, vamos implantar essas passagens em vários lugares. Ótimo. Aí muda a política, o trecho onde ela foi colocada vira um grande centro urbano e você liga nada a lugar nenhum. E você gastou 10 milhões para fazer uma passagem que não funciona. Então, passagens são maravilhosas, funcionam. Pode demorar para dar resultado, mas o grande problema somos nós, os tomadores de decisão de aonde colocar, que tipo de passagem colocar. Isso é muito importante. Então, maravilha, Cássio. Tá vendo? Que bom. Já vamos ter um resultado dentro disso. Então, essas histórias de EIA-RIMA, de não precisar de EIA-RIMA, está ficando cada vez mais comum isso, né? Isabela, até se tem pouco dado sobre esse tipo de coisa, sabe? Mas, assim, eu acho que o problema de passagens mal planejadas vem muito antes disso. É justamente de você... Imagina assim, você chega para uma concessão e diz, tem que botar uma passagem. Aí, uma ou duas ou 10 passagens. Aí ela contrata uma equipe de consultor. Eu já vi tomada de decisão que as pessoas fazem assim, uma distribuição de frequência. Onde é que tem maior número de bicho morto? Aqui tem que botar uma passagem. Só que aqui tem sapo cururu, cobra cega e gambá. E 2 quilômetros para frente tem lá lobo-guará, lontra, não sei das quantas. Só que aqui, como é onde tem maior número, manda botar uma passagem de 2 por 2. E aí não resolve o problema. Aí continua morrendo. E o pessoal da concessão diz, não, mas peraí, eu já contratei, eu já fiz, querem mais? E aí fica essa briga contínua. A tomada de decisão é a parte mais importante do processo. Né? É por isso que a gente está oferecendo todos esses produtos para o Ministério Público agora e para a sociedade, para que isso possa ficar disponível e se entender aonde que estão os gargalos, na verdade. Pois é assim, Cássio, vai entender. Muito bem. Pessoal, vou fazer o seguinte: eu vou ali. Nós combinamos que nós teríamos assim, tipo 45 minutos e damos uma paradinha. Não vão embora. Eu vou só pegar uma água, volto e vou mostrar para vocês o trabalho da concessão, tá bom? 2, 3 minutinhos e eu já estou de volta aqui para a gente conversar de novo. Tá joia? Segura aí que a gente segue conversando.
Opa, gente. Não, estou aqui. Então, fica sossegado. Eu vou fazer isso de vez em quando. Vocês estão aí, podendo até beber cerveja. Eu tenho que, de vez em quando, levantar para pegar uma água. Dá-lhe café. Já voltamos a conversar. Vamos ver. Christian, provavelmente você está perguntando aqui de quando que eu vou postar o estudo completo e a palestra. Bom, a palestra ela já está disponível. Eu mandei e-mail para vocês com os links via Simpla. No final aqui, eu posso, ou depois eu pego lá dentro do próprio Simpla, mando para vocês os links de novo, tá? Das 3 palestras. Os textos, provavelmente quando o Ministério Público me autorizar a liberar, eu vou colocar disponível em diferentes lugares e vou mandar um e-mail para vocês, dizer, ó, gente, quem tiver interesse, baixa lá, tá tudo disponível. Os bancos de dados, Christian, eu não sei ainda como é que vai funcionar, porque eles são mega, tá? E muito pouco eles vão estar agora sendo descritos. Então, é bem provável que a gente vai segurar um pouco mais os bancos de dados para poder fazer a plataforma de análise, mas eu espero que isso aconteça logo, tá? Beleza. Essas coisas, César, a gente vê umas loucuras que a gente diz assim, como é que pode acontecer essas coisas, né? Mas fazer o quê, né? Ainda bem que a gente tem gente em tudo quanto é lugar. Muito bem. Vamos lá. 9h23. Show de bola, hein? Nós estamos com 40 participantes aqui. Vou mostrar para vocês agora um pouco do resultado que a gente obteve para as concessões. Então, aqui é importante a gente entender, primeiro, nós temos 2 conjuntos diferentes de bancos de dados. Nós temos o banco de dados que foi disponibilizado pelas próprias concessões, que é o que a gente utilizou aqui. E nós temos um banco de dados que é o que a Environment tem, que é essa startup que eu comentei para vocês, que é muito mais robusto, ele é muito maior, ele envolve várias formas de entrada de dados, então muitas vezes tem mais informação do que a própria concessão, na verdade. Nós não analisamos isso, porque nós não queríamos gerar um viés. Nós analisamos os dados que a própria concessão disponibiliza. Tá? Mesmo assim, foi super interessante. Então, Luciano, sim, será enviado depois com os nomes para os e-mails de vocês. Eu só não sei, assim, na verdade, eu estou em férias, tá, Luciano? Então, assim, eu só retorno de férias dia 16 de abril. Os certificados devem demorar um pouco dentro disso, porque nós estamos aqui dentro da universidade completamente parados, os alunos estão afastados, então, assim, todo o meu pessoal de ajuda e tudo, está todo mundo parado. Mas assim que a gente retomar, vocês vão receber o certificado, sim, tá bom? Para todo esse período. Entendeu? Tá, então eu vou mostrar um pouco para vocês desses resultados. É bem interessante, tem várias coisas. Tem alguém de concessão que está por aí, nos nossos 40 participantes? Depois me contem aí. Muito bem.